Eu convido que você abra sua Bíblia em Atos, capítulo 19. Atos 19, de 8 a 20, vai nos fazer pensar no Evangelho que transforma vidas. Se você puder se pôr em pé, vamos ler juntos, vou ler o texto e vocês acompanham, por favor. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espírito malignos, dizendo: "Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega." Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: "Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois?" E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Grande Deus e eterno Pai, ó Senhor, nós te somos gratos, porque aqui estamos, Senhor, reunidos como uma igreja, Senhor, diante de Ti, para representar, Senhor, em todas as características, o corpo de Cristo, Senhor, presente neste mundo, para anunciar o Teu Evangelho, para, Senhor, doutrinar as mentes que estão cativas pelo pecado, ensinando, Senhor, as Suas verdades e proclamando, Senhor, a salvação somente em Jesus Cristo. Obrigado, ó Pai, porque nesta igreja temos visto, Senhor, exemplos desta fidelidade, desta verdade sendo proclamada e de vidas que estão se pondo à disposição e subordinação do Seu Espírito para serem transformadas por Ele. Obrigado pelo servo que o Senhor tem posto nessa igreja. Abençoe a vida do pastor Jefferson. Sê com ele, Senhor, em sua recuperação, em seus desafios, em suas lutas. Abençoe grandemente a sua família, Senhor, a qual esta igreja pode ser tão grata, seja pelo testemunho, seja pelos aprendizados, seja também como uma oportunidade, Senhor, de servir a Ti, abençoando e cuidando do Teu servo. Sê com a liderança desta igreja, colocada por Ti, para sustentar, Senhor, este trabalho a Teu critério, a Teus modos. Abençoe-nos nessa noite e na mensagem que estudaremos. Em nome de Jesus, amém. Sente-se, irmãos, por favor. Irmãos, eu não sei se vocês ouviram, recentemente, nessa semana, mas um certo prefeito de uma cidade conhecida começou a anunciar a cidade para o mundo afora, instigando as pessoas para virem conhecer Sorocaba.
como se Sorocaba fosse uma cidade dos sonhos, como se Sorocaba fosse uma cidade onde tudo dá certo, onde tudo corre bem. Mas de fato, uma cidade só pode ser transformada à luz do Evangelho. Estamos aqui no nosso relato diante de Éfeso, cidade em que aqui está passando a terceira viagem missionária de Paulo. Paulo chega a Éfeso e encontra uma grande cidade. 200, 300 mil pessoas habitavam ali naquela região. E Éfeso era uma cidade central no Império Romano. Ela abrigava um grande porto, que por conta disso era um centro comercial da Ásia Menor, trazia pessoas de demais partes da Ásia, do Egito, da Etiópia, da África em geral. Romanos passavam por ali também. Ali acontecia um grande agrupamento de pessoas de várias culturas, de várias localidades. Do mesmo jeito, com várias práticas religiosas. Panteísmo era a regra de Éfeso. Muitos deuses eram adorados ali. Muitas crenças religiosas confundiam umas com as outras. O famoso sincretismo religioso, onde eu pego algumas partes desta religião que me faz sentido, eu pego outras partes deste outro credo que assim me traz proveito, e vai virando uma bagunça, um caos totalmente harmonizado pelo Deus desta era. Tanto que ali estava o grande templo da deusa Diana. Havia também em Éfeso uma biblioteca invejosa. A biblioteca de Celso, ela era famosa. Mas então, cada um, às suas próprias maneiras, nos denotam uma cidade extremamente idólatra e pagã, panteísta. Uma cidade que seguia desta maneira em perfeita harmonia. A harmonia de coisas das quais nós queremos simplesmente evitar. Porém, desta harmonia, um grupo de cristãos vai perturbar esta paz que existia em Éfeso. Começou pequeno. Priscila e Áquila tinham sido deixados por Paulo ali para cuidar da igreja de Éfeso. Depois chegou alguém famoso, Apolo, o eloquente de Alexandria, para se reunir junto a essa igreja. Mas no capítulo 19, chega Paulo para acelerar essa convulsão e essa desarmonia na cidade de Éfeso. Sabe, a cidade de Éfeso muito facilmente pode se assemelhar à nossa doce e querida Sorocaba. Somos um grande centro comercial. Na nossa região administrativa aqui são 37 cidades. Pessoas dessas várias cidades vêm buscar tratamentos médicos, sejam particulares, sejam públicos, vêm procurar tratamentos estéticos, vêm fazer negócios, vêm procurar emprego, vêm estudar, vêm procurar o seu próprio lazer. Numa adaptação até histórica, Sorocaba e Éfeso poderiam ter um mesmo tamanho, mas da mesma forma como Éfeso era, Sorocaba também é uma cidade hostil ao Evangelho. Isso pode ser um pouco conflituoso a gente pensar dessa maneira, porque onde estão as perseguições? Onde estão os chicotes correndo atrás dos cristãos? Mas de fato, se você despretensiosamente por certas esquinas da nossa sociedade, vai encontrar aqueles adoradores de Moloque, deus do sexo e da prostituição. Ou descendo as ruas do centro, poderia encontrar os adoradores de Mamon, deus da riqueza e da prosperidade, prometendo sucesso, prometendo ganhos, prometendo vida fácil. É uma realidade dura de aceitar, mas esses nossos concidadãos vivem pelos seus próprios sonhos. São movidos por sua própria ganância, alcançam o prazer numa cidade, Sorocaba, harmoniosamente vivendo pela regência do Deus deste mundo. É esta harmonia que Paulo tem toda a intenção de quebrar. O nosso relato, ele se inicia de maneira habitual. Paulo vai seguir a sua estratégia padrão, procurar a sinagoga para falar
dissertar, como o texto bíblico diz, falar a respeito, persuadindo a respeito do reino de Deus. Esta ousadia habitual de Paulo, ela vai encontrar certas barreiras, aonde os próprios judeus que ali escutavam todos os sábados as prédicas de Paulo, começavam a caçoar do caminho, falar mal e colocar exposições deste tão precioso nome que nos é ao vexame. Mas, se ante uma resistência tão tênue Paulo tivesse parado, o nosso relato acabaria aqui no versículo 8, no versículo 9. Mas pela perseverança, por esses grandes olhos de fé que Paulo tinha e que nos tem muito a ensinar, ele vai encontrar grande êxito, mudando de simplesmente falar aos sábados para discorrer diariamente na escola de Tirano. Ali, todas as tardes agora, Paulo tinha a oportunidade de falar sobre o reino de Deus, não somente aos sábados, diariamente. Uma grande conquista. E Paulo, então, ele discorrendo na escola de Tirano, por 2 anos ele passa não mais a influenciar as vidas de judeus, mas também gregos vão começar a escutar aquilo que Paulo tinha de tanto zelo pela palavra do Senhor. E aí nós chegamos no nosso grande ponto de inflexão. Leia comigo o versículo 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Deus realizou, como o próprio texto diz, feitos milagres extraordinários pelas mãos de Paulo. Os critérios para que acontecesse da forma como lemos neste relato são exclusivos e escrutinados apenas por Deus. Mas o interessante é que Lucas prefere registrar aqui para denotar que agora, numa cidade de 200, 300 mil habitantes, uma autoridade espiritual estava no meio deles. Paulo, ele estava então apontando que diante do Deus superior não existia qualquer outra falsa potestade naquela cidade. Estes milagres, a partir de Paulo, vão desencadear 2 reações bem diferentes uma das outras. A primeira delas, descompromissados, interesseiros e supersticiosos. Versos 13 a 16 narram os 7 filhos de Seva. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre processos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjulgando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Então esses 7 filhos de Seva tinham o exorcismo como profissão. O que eles fizeram no passado não está em julgamento. Se de fato tinham exorcizado alguém, ou se era uma simples enganação, um simples teatro, não importa para nós hoje. Mas o que nos traz é que eles, carregados pelo sincretismo religioso daquela cidade, tinham encontrado no exorcismo um meio de sustento e até mesmo de fazer certa fama. Mas agora, com a chegada de Paulo, o poderio deles estava ameaçado. Tanto ameaçado estava o seu poderio como o seu próprio trabalho, a sua própria identificação. E isso tudo como fruto dos feitos extraordinários de Deus. E para que Deus brincasse com a nossa própria sanidade, 7 filhos do sumo sacerdote,
dizendo o nome de Jesus, não foram capazes de fazer o que um lenço suado de Paulo fazia. Mas é justamente por isso que eles precisavam de uma nova abordagem. O seu trabalho, a sua reputação ameaçada, é como se eles estivessem conversando entre si. Estamos perdendo espaço para esse tal de Paulo. Ninguém mais está contratando os nossos serviços. O que vamos fazer? Precisamos buscar uma alternativa. Daí poderia ter dito um outro irmão, talvez o irmão mais velho, já que essas ideias parecem sempre vir deles. Já sei, vamos observar de perto o que esse Paulo está fazendo. Vamos ver como ele realiza tantos milagres. Então eles, interesseiros, foram ouvir o que Paulo pregava e o que poderiam tirar de vantagem para si mesmos. A estratégia que chegaram foi dizer as palavras mágicas, o novo abracadabra: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Por terem usado essa frase, eu quero acreditar que eles, ouvindo o que Paulo tinha pregado, ouvindo o que Paulo explicava, eles chegaram no entendimento de que em Jesus, naquele que Paulo pregava, estava o verdadeiro poder, estava a verdadeira autoridade, porque de outra forma eles não teriam usado tais termos. Eu entendo que eles também observaram em Paulo como essa autoridade instituída por Deus e por Jesus, mas o interesse na sua reputação, o interesse no seu trabalho, os fez deixar passar uma oportunidade de uma vida toda. Eles olharam para o que poderiam tirar de proveito disso, a própria verdade que Paulo tinha, e usaram isso como um amuleto. Acreditaram num ídolo que acharam que seria suficiente dizer o nome de Jesus, sem ter uma fé imbuída neste processo. Supersticiosos, achavam que o nome de Jesus bendito seria suficiente. Porém, eles nunca chegaram a compreender que o evangelho do reino não seria mais uma das religiões a se somar a Éfeso. Não era mais um evangelho que poderia ser adicionado às demais práticas ritualísticas daquela cidade, para que a partir disso feitos extraordinários pudessem se realizar. Eles acharam que eles poderiam simplesmente pegar carona com Paulo e seguir rumo à fama, usando o nome de Jesus como trunfo para suas próprias práticas enganadoras. Sem compromisso qualquer com a verdade, eles saíram de lá, desnudos e humilhados, por um lenço que afugentava muito mais do que eles. Nus e feridos saíram para casa. Paralelamente, como estamos nós barganhando com Jesus para alcançarmos os nossos próprios interesses? As pessoas neste nosso século 21 ganham notoriedade neste novo culto ao eu, para afofar as nossas emoções. Vários também têm procurado a proeminência do púlpito simplesmente porque isso parece ser a nova trend, o novo pop, mas sem qualquer responsabilidade para com Deus, sem qualquer responsabilidade para o contexto bíblico, sem qualquer responsabilidade para com as pessoas que são enganadas por tanto malabarismo que se vê nos púlpitos hoje em dia. Da mesma forma, isso não está distante de nós, porque nós gostamos de sequestrar Jesus para colocar Ele como justificativa para os nossos próprios planos, para as nossas próprias vontades, para que a vontade de Jesus se abrace dentro dos nossos desejos, dentro dos nossos sonhos, como se fé fosse simplesmente um ato de uma crença fervorosa de que algo vai se realizar, quando na verdade fé deve ser dependência e confiança. Então nós sequestramos Jesus para o nosso próprio interesse, e em vez de colocarmos esses nossos objetivos todos subordinados a uma nova vida, gostamos de dizer, em nome de Jesus vai dar certo.
Falamos em outros momentos: em nome de Jesus, fulano será curado. Mas planejamos mal, as coisas não vão bem, as pessoas não são curadas pela nossa falta de dependência e confiança em Deus. E o que fazemos de termos que zelar tanto pelo nome de Jesus, só expomos Ele ao vexame, à humilhação. Porque quando dizemos, em nome de Jesus, fulano será curado, a pessoa não se cura, quem vocês acham que sai com chacota disso? Quando planejamos a nossa vida inteirinha e falamos que era da nossa vontade de Deus estudar em tal faculdade, em vir para esta igreja e assim por diante, e depois as coisas parecem que nada dão certo porque não planejamos direito, não fizemos as contas necessárias, e depois voltamos sem nada ter dado certo e fala assim: não era da vontade de Deus. Quem está sendo humilhado diante disso? Precisamos atentar-nos ao mandamento nos deixado em Êxodo. O nome de Jesus, tão precioso que é, não pode ser tratado tão costumeiramente, tão vulgarmente pelas nossas palavras. Cada vez mais abandonamos este zelo por Senhor, cada vez mais negligenciamos este tão grande nome, e o resultado é que vamos fugindo, vamos nos acovardando, desnudos, humilhados e feridos. Mas a parte interessante é que o resultado do Evangelho, ele não é medido pelos muitos milagres que se realizam, não é medido pelas curas que são promovidas, nem pelo número de demônios que são expulsos. A segunda reação é a que vai nos denotar o que de fato é o Evangelho sendo bem sucedido nas nossas vidas. Essa reação, totalmente o oposto. Acabamos de ver aqueles interesseiros, movidos pelas suas próprias conclusões, pelos seus próprios desejos, supersticiosos, usando o nome de Deus para crendices, para essas práticas idólatras, e descompromissados verdadeiramente com a palavra. E agora, os temerosos, arrependidos e crentes. Antes, leia comigo Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versos 30 a 32 diz assim: Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O relato que se segue agora em Atos 19 é um relato de quando o Evangelho poderosamente transforma vidas. É um caminho sem volta, como vocês vão acompanhar comigo. 17 a 19, Atos 19, versos 17 a 19. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando o seu preço, achou-se que montavam a 50.000 denários. Nesta segunda reação, Paulo, que por 3 meses tinha insistido de pregar na sinagoga aos judeus, e desses judeus, como nós vimos lá no versículo 9, só falavam mal do caminho, agora esse evangelho vai ter grande proeminência. A maneira do próprio Espírito trabalhar faz com que o temor recaísse sobre os cidadãos da cidade de Éfeso. Estes eventos recentes faziam com que esses habitantes, tão acostumados com o caos religioso
que eu narrei no início, a uma mistura dessas práticas religiosas, olhassem agora para algo que eles nunca tinham visto na vida, nunca tinham visto algo tão maravilhoso, tão extraordinário. Os próprios demônios colocavam como autoridade o reino de Deus, testemunhavam e falavam sem saber a favor do reino. A autoridade que estava ali de Paulo era para mostrar de que, não para enaltecê-lo, mas de que a verdade que ele pregava, ela era sólida, totalmente. E esta verdade vai reverberar por toda a cidade. Até os demônios tinham sido usados para que o nome de Jesus ecoasse pela cidade. E olha o verso final 17: o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Uma atitude totalmente oposta aos 7 filhos de Seva, aos exorcistas, que procuravam interesse do crescimento do seu próprio nome. O que Paulo fazia, não fala na minha Bíblia, de que Paulo era engrandecido, mas Jesus Cristo que permanecia então sendo glorificado pelas ações de Paulo. Estes versículos então mostram uma reação bastante diferente, que agora, tendo ouvido o Evangelho, eles tremeram o nome de Jesus e vão então, nos versículos 18 e 19, mover-se pelos atos de arrependimento e conversão. Em contraste com esses 7 exorcistas, a realidade deles, a resposta deles foi olhar com olhos para esses grandes feitos de Deus e ver que das suas práticas nada se aproveitava. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando o seu preço, achou-se que montavam a 50.000 denários. Olhavam então para esses grandes feitos e para aquilo que eles tinham de ser o correto da sua própria religião, a sua feitiçaria, os seus rituais idólatras, o seu culto panteísta, as suas prostituições culticas, todas elas incapazes de qualquer efeito, não tinham poder para realizar nada. Ao que olharam então para a única verdade que poderia realmente realizar grandes feitos. Diante desta verdade, a reação foi que eles quiseram se desvencilhar de tudo o que os estava amarrando nessas suas crenças tão fraudulentas. Essa reação de vislumbre, essa reação de impotência e de maravilhamento os fez responder com arrependimento e confissão. Vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. É como se eles falassem assim: nós éramos feiticeiros, éramos necromantes, éramos filhos da prostituição e tudo isso não nos rendeu em nada. Tudo isso só nos fez chegar à perdição. Eles desejaram então embarcar não numa posse de um novo livro de rituais, não num novo santinho para que eles realizassem os seus rituais de feitiçaria, mas eles estavam dispostos a abandonar tudo o que os legava ao paganismo. Nós não podemos nos acomodar com o que o Evangelho pode fazer para transformar as nossas vidas. Nós às vezes queremos escolher quais as partes da nossa vida serão tocadas pelo Evangelho. Queremos deixar somente aquelas que talvez nos façam mais sentido, mas estes muitos homens aqui queimaram 50.000 denários de livro. Numa conta rápida, não para ser preciso, mas em nossos números, 3 milhões de reais em livros. É muita gente queimando o livro diante de um comentário tão simples que Paulo fazia. Eles
fizeram nessa destruição dos seus livros um caminho sem volta a favor do Evangelho. Esta realidade, ela é tão marcante que eu vou repetir o versículo 18, quando fala assim, que eles, denunciando publicamente as suas próprias obras. Este alvoroço que Paulo fazia tinha perturbado-os de tal forma que eles olhavam para aquela cidade tão demoníaca, apontavam seus próprios erros, apontavam seus próprios pecados, acusavam-se a si mesmos, porque eles não teriam mais nenhum pecado de estimação para deixar guardado, não teriam mais nenhum outro livro dentro de suas casas para recorrer quando a oração falhasse. Eles escolheram um caminho sem volta em favor de Jesus. Arrependidos, eles diziam: olha como nós éramos, olha o que nós praticávamos, mas agora nós optamos por reconhecer a Jesus como Senhor. Todos os nossos livros, todas as nossas crenças, tudo isso nós optamos por abandonar, porque entendemos qual é o Evangelho que transforma vidas, que produz feitos miraculosos. É um testemunho de conversão altamente impactante. Às vezes, nós temos testemunhos de conversão tão água com açúcar. Falamos assim que eu era uma pessoa boazinha, nunca tinha cometido crimes, nunca defraudei ninguém, nunca ofendi ninguém. E parece que a nossa transformação pelo Evangelho fica tão tênue, fica tão simples, enquanto o que deveríamos fazer é pintar com traços cada vez mais largos e mais distintos o nosso grande pecado, para que a glória de Jesus se manifestasse. Enquanto formos capazes de apontar o quão fraudulento nós éramos, o quão idólatras nós éramos, o quão donos de nós mesmos, colocávamos a nós mesmos como senhores da nossa vida, como testemunho de conversão, e oposto um caminho novo, convertido a Jesus, o nome de Jesus continuará a ser glorificado. É preciso pintar com traços largos essa nossa natureza caída, este miserável homem que sou, para que essa graça tão gloriosa, tão maravilhosa de Cristo, ela possa brilhar abundantemente até na sua vida tão perfeita que era antes de conhecer Jesus. Pelo menos assim você achava, porque ela vai brilhar sempre nas vidas daqueles que foram verdadeiramente transformados. Com certeza, para estes e para muitos que abandonaram a feitiçaria, queimaram seus livros, o nome de Jesus não seria mais um acessório que eles teriam na sua fé. Se nós não estivermos dispostos a jogar no fogo a nossa velha vida, não entendendo que o Evangelho transforma vidas, não estaremos vivendo à luz da palavra. Precisamos queimar esses nossos interesses, subordinar a Jesus os nossos sonhos, para que Ele troque pelos sonhos que Ele tem por nós. Precisamos abandonar as nossas superstições. É orando de manhã, o meu dia fica diferente. É pedindo para fulano ou o pastor ore que parece que a oração terá efeito. Quantas crendices nós temos como crentes? Às vezes somos idólatras e nem sabemos. Precisamos abandonar as nossas superstições. E também precisamos abandonar os nossos descompromissos para nos acometer verdadeiramente na obra de Jesus. O arrependimento total e a conversão definitiva de caminho são as marcas daqueles que temem a Deus. Então, temerosos, arrependidos, agora crentes. E Deus, dessa forma, terá instrumentos valiosos para o colocar disponíveis na sua obra. O nosso último versículo nos encaminha para a conclusão. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Quando Jesus contou as parábolas do reino, uma delas ele assemelhou o reino de Deus ao grão de mostarda. Um grão pequeno
que se transformaria na maior das hortaliças. Vocês conhecem a parábola. Isso é para revelar este poder incomensurável do reino de Deus, impressionante, inimaginável. Não podemos toler, não podemos limitar aquilo que o Evangelho é capaz de fazer. Não podemos circular e falar que o Evangelho vai trabalhar somente nestas áreas. Ele tem um poder que é totalmente extrovertido, para ir além de tudo aquilo que nós pensamos. Ele vem para mudar a nossa vida. E olha como Paulo começou, assim como começa uma semente de mostarda. Começou dissertando, explicando e proclamando a palavra de Deus. Isso bastou. Paulo nunca foi conhecido por ser um grande anfitrião, realizando jantares fabulosos, convidando pessoas de todos os lugares. Não fazia grandes festas, não era um excelente cantor, nem era conhecido por criar ambientes agradáveis, por dar banquetes. Paulo era conhecido por anunciar a palavra, anunciar a Cristo com toda ousadia e intrepidez. Nada supera, nada substitui o poder de anunciar o Evangelho. Nenhuma coisa que as igrejas modernas possam adotar como estratégia é suficiente para se equiparar ao poder de se falar da palavra de Deus, ao poder de se falar do Evangelho, ao poder de se falar da cruz. Nada se equipara a isso. Nisso Paulo seguia resoluto, com ousadia nesta obra. Já imaginou se Paulo, como eu disse no início, tivesse parado à luz das primeiras objeções? Já que estão falando mal de mim, já que estão falando mal do meu Jesus aqui nesta sinagoga, eu vou desistir de tudo isso. O que teria acontecido? Não existiria Igreja Batista em Éfeso ou Igreja Batista em Nova Canaã. Nós precisamos ter estes mesmos olhares de fé, olhar não para as barreiras que são postas na nossa frente, mas olhar para uma multidão que está diante de nós. Assim como Jesus dizia a próprio Paulo: tenho muita gente nesta cidade, tenho muita gente em Sorocaba. Preguem a palavra, anunciem a verdade, pois há pessoas feiticeiras, idólatras, prostitutas, pecadores, precisando ouvir a verdade. Estes todos serão transformados, não pela minha argumentação, não pela argumentação do Lucas, não pelas qualquer conclusões que possamos imbuir nas suas mentes, mas somente por aquilo que o Evangelho pode fazer. O nosso clamor é que nós, com estes mesmos olhos de fé, possamos confiar subitamente na palavra e no seu poder transformador. Grande Deus e eterno Pai, sê Senhor com esta igreja, fortaleça para permanecer, Senhor, firme e constante no anúncio do Teu Evangelho, rejeitando as estratégias do mundo, rejeitando, Senhor, as propostas que muitos têm dito como sendo as ganhadoras de almas, enquanto nós humildemente recorremos ao único poder, Senhor, que é cabível à igreja, anunciar o Teu Evangelho. Este Evangelho transforma vidas, este Evangelho nos transforma por inteiro, transforma, Senhor, toda a integralidade do nosso ser, porque não pode existir nada na nossa vida que não seja submetida a Ele. Dá-nos, Senhor, a noção de que estamos num caminho sem volta em direção a Cristo, e tudo que ficou para trás, conscientemente abandonamos e rejeitamos, renunciamos em favor de Jesus, Senhor nosso, Salvador nosso. Abençoe, Senhor, e dá-nos os olhos de fé para a grande obra que temos a realizar. Os nossos olhos de fé
são de dependência e de confiança naquilo que o Senhor pode fazer nesta igreja, neste bairro e nesta cidade. Em nome de Jesus. Amém.